Olá, meu nome é Estélio Paco Loureiro Luna, sou professor recém-aposentado da minha querida FMVZ Unesp Botucatu, também diretor, a partir de agora, do Instituto Bioéticos, dos diretores, e o meu propósito nessa apresentação é fazer uma abordagem clínica do que se tem de pesquisa para que os clínicos possam aplicar esses conhecimentos diretamente na sua atuação profissional. Cabe lembrar que a homeopatia sempre é vista de uma forma bastante, em alguns casos, pejorativa, de que não tem evidência científica. Então, os convido a fazer essa viagem aqui comigo para mostrar que as coisas não são bem assim. Vitalismo é um outro princípio da homeopatia, né? A questão da energia vital, e a farmacotécnica própria da homeopatia, que é o medicamento diluído e diademizado. Nós trabalhamos aqui nessa apresentação com estudos que tiveram revisores, que tiveram grupo de controle, quer eles sejam positivos, no caso de uma comparação com um fármaco alopático, por exemplo, ou um método negativo, que seria o controle negativo por meio do placebo, estudos aleatórios em que animais eram encaminhados para cada grupo de acordo com o sorteio, eram estudos cegos, portanto, cujo avaliador não sabia se o paciente tinha recebido homeopatia ou se tinha recebido o fármaco, por exemplo, convencional ou mesmo grupo placebo, para não haver uma tendência nessa avaliação, e que tinham um certo poder de teste também, ou seja, que aquele número de animais utilizados seria significativo caso ocorresse uma diferença importante do ponto de vista clínico. Mas se a homeopatia se baseia no método experimental, por que ela é tão desacreditada? Existem basicamente dois motivos. O primeiro é que cada caso é um caso. O paradigma da individualidade. Se nós formos um homeopata, humano ou veterinário, a consulta vai demorar 1 hora, porque se quer conhecer o paciente na sua totalidade, seus sinais mentais, seu comportamento, seu sono, as suas angústias, suas ansiedades, seu passado morto, toda a hereditariedade que traz muitas doenças ao seu corpo, né, as suas crenças e assim por diante, né? Até o signo do animal vai ser importante para nós. Então esse é um ponto que às vezes fica difícil a gente colocar nesse modelo mais massificado da ciência, porque se usa o mesmo fármaco para todos os animais, espera-se um resultado positivo. Então isso na homeopatia é um pouco difícil a gente usar o mesmo fármaco para todos os animais, embora haja uns complexos que funcionam bem para doenças agudas. Para doenças crônicas a coisa fica um pouquinho mais complexa, né? Complexo não é tão bom assim para doenças crônicas, né? Uma pergunta que sempre me encaquifou, né, foi a via e a dinamização. Ou seja, a gente pode fazer via injetável homeopatia? É possível, né? Existem vários laboratórios que produzem homeopatia injetável, um deles é o Inject Center em Ribeirão Preto, e a dinamização faz diferença nesse efeito analgésico. Então esse foi objeto de doutorado de uma orientada minha, Denise Fátima Rodrigues, que trabalhou com gatas também. Nós trabalhamos com dinamizações de arnica 6 e 30 por via oral e também trabalhamos por via injetável, comparando com anti-inflamatório convencional. Para epilepsia, outro desafio enorme, tanto na medicina convencional quanto na medicina homeopática. E aqui é um estudo que foi publicado no Homeopathy. Essa revista tem um fator de impacto muito bom. É uma série de casos de cães com epilepsia idiopática. Todos eles foram tratados com beladona 200CH, então não houve processo de individualização aqui. Então aqui nós temos as raças que foram acometidas, principalmente pastor alemão e Doberman. Em resumo, esses animais apresentavam de 1 a 5 convulsões crônicas por semana, de 1 a 3 minutos. Havia perda da consciência do tônus mandibular, salivação, micção, defecação voluntária e movimentos de pedalagem, e os animais não tinham tratamento prévio. Os cães foram tratados com beladona 200CH a cada 15 minutos até a redução da crise, né, durante o problema, seguido de 4 vezes ao dia por até 8 meses.
farmacologia, posologia e regras de prescrição homeopática. Patogenesia seria então a experimentação de medicamentos em indivíduos sadios que desencadeariam sintomatologia mental e física que é anotada de forma bem pormenorizada para depois se utilizar como base para tratar os indivíduos enfermos. O antagônico dentro da homeopatia é aquele que impede a ação dos outros, por efeitos contrários. O antagônico universal é a cânfora, segundo Hahnemann. Então, por exemplo, você tem um efeito de uma gravação homeopática. Você pode utilizar a cânfora para tratar, para evitar então essa gravação. Nós temos basicamente os 3 grandes reinos, mas também os medicamentos homeopáticos eles podem se originar a partir de outras manipulações, como nós vamos ver a seguir. O reino vegetal, sem dúvida nenhuma, é o campeão do ponto de vista de número de substâncias disponíveis para a produção de medicamentos homeopáticos. É o que mais tem, assim como na prateleira de uma farmácia convencional, em torno de 70% dos produtos que nós utilizamos na alopatia são produtos de origem vegetal. Então esta é a maior fonte para a preparação de medicamentos homeopáticos. O vegetal ele deve ser idealmente frescos, porém há preparações com o mesmo seco. Não tem outra possibilidade senão estarem rígidos, sem deterioração e sem contaminação patogênica, ou seja, sem doenças, e desprovidos de agrotóxicos. Então o ideal é trabalhar sempre com produtos orgânicos. Então aqui temos a cebola, Allium cepa, e a cebola ela vai ser utilizada para tratar dentro da homeopatia todos aqueles sinais que ocorrem quando a gente está descascando cebola. Então o olho fica congesto, às vezes um corrimentozinho nasal bem seroso, aquele ardor, né? Então toda aquela sensação inicial de um resfriado, de uma gripe, ela justamente indica-se a cebola para tratar gripe nos seus estágios iniciais. A tropa-beladona é o fármaco clássico da gripe na sua fase inicial. É como se fosse a dipirona da homeopatia. Então aquele inchaço na garganta, aquela amidalite clássica é tratada com beladona. E a origem dela é a atropina. Então é daí que a gente extrai a atropina, do alcaloide da beladona. Por que chama beladona? Porque as mulheres antigamente, quando iam para o baile, pingavam colírio de atropa beladona para ficar com a pupila dilatada e assim mais sensuais. E ao mesmo tempo também embaçava a visão e elas não enxergavam o futuro parceiro, né? Então, para a sorte delas, né? A beladona, ela é utilizada então para, além da questão febril de amidalite, ela é muito indicada para estados convulsivos. E ela causa alucinação na sua forma ponderável, delírio e tal, porque ela é extremamente tóxica, né? Então, o indivíduo que está com beladona é justamente aquela criança com febre que está naquele estado alucinatório, né? Excitado por conta da febre. Então, os sinais eles vão e voltam. E essa congestão também é uma característica da beladona, uma hipertensão arterial. A modalidade ela é direita, então ocorre mais do lado direito, piora com contato, piora com corrente de ar, à tarde, que é característico da febre, com movimento e com ruído, é muito sensível para ruído. Melhora em repouso, encostado do lado direito, por aplicação fria, por isso que a gente usa compressas frias em indivíduos que têm, por exemplo, febre.